A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com teu coração. Nossos pais nos contaram, você leu no início deste vídeo. É muito importante isso para todos nós, no que se refere à nossa vida espiritual, para trazer à memória à nova geração aquilo que aconteceu para mantermos o mesmo sentido, um mesmo espírito, uma mesma unidade. Tanto na psicanálise quanto na Bíblia, quando algo se repete, é preciso se prestar atenção para trazer verdades, para reforçar ou para curar. A Bíblia mesmo fala que quando o sonho se repete, é Deus falando. Na psicanálise, por exemplo, quando uma pessoa, em termos de relacionamento, sempre encontra um relacionamento negativo, é sempre o mesmo relacionamento negativo, tem que parar e ver a verdade do seu interior para poder solucionar. Por que eu estou falando isso? No aconselhamento pastoral também nós temos também repetições. Quando na igreja, na congregação, nós começamos a atender repetidamente um mesmo tema, um mesmo assunto, aí vale a pena uma nota de esclarecimento e aí é bom trazermos à memória a história da igreja. Tanto comigo, pessoalmente, no meu gabinete, quanto ontem mesmo, da edição desse vídeo, um dos líderes da nossa igreja compartilhou comigo sobre um aconselhamento que fez na mesma direção. Qual é a direção? Qual é o ponto? Alguns pontos de verdade que se repetem e vamos então trazer essa nota de esclarecimento para poder estar para podermos estarmos juntos abençoados, né? E em unidade. Que a nossa igreja ela surgiu de uma divisão. Isto nunca foi verdade. Então, vamos esclarecer aí, contamos a história da nossa igreja. Como é que surgiu esta igreja da qual hoje eu sou pastor? Foi assim. A diaconisa Esli era missionária da Igreja Batista, com vínculo na primeira Igreja Batista de Nova Friburgo. Quero lembrar, antes de qualquer coisa, que hoje a primeira Igreja Batista de Nova Friburgo tem uma comunhão no espírito profunda conosco. O seu pastor hoje, que está lá, um homem de caráter, um homem íntegro, que eu já acompanhei por anos, vendo um testemunho inigualável, mostrando o caráter de Cristo nas situações mais profundas e mais sofredoras. Um homem que é um exemplo de Jesus Cristo e que muitas das vezes, nesta comunhão que nós temos, já nos solicitou ajuda. Pastores nossos vão pregar lá, então não existe qualquer divisão hoje com a primeira igreja batista. E não houve divisão no passado. Quem tem este pensamento é justamente por isso que nós queremos trazer o versículo: nossos pais nos contaram. A diaconisa está viva para testemunhar e as pessoas que lá estiveram no começo. O que aconteceu? A diaconisa Esli era missionária então da Igreja Batista, estava no campo missionário e veio para Nova Friburgo para um período sabático de descanso. O pastor que era da Igreja Batista na época, ela compartilhou com ele uma experiência que ela tinha tido com Jesus. Ela foi batizada com o Espírito Santo e a Igreja Batista naquela época não aceitava o batismo com o Espírito Santo que as denominações chamadas pentecostais experimentavam. Então ele não concordava com o batismo com o Espírito Santo em termos de doutrina da Igreja Batista. Mas ela contou a experiência dele e ele entendeu que aquilo realmente era uma experiência de Deus. Pois muito bem. Enquanto ela estava nesse período sabático aqui na primeira Igreja Batista de Nova Friburgo, o grupo de jovens que havia se dispersado, eles começaram a se reunir e buscar os jovens da igreja que estavam afastados, desviados. E eles começaram a orar, começaram a buscar Deus, começaram a clamar a Deus. E aí eles começaram a fazer o que também naquela época não era comum nas igrejas tradicionais, eu estou falando de 1978, 79. Eles começaram a dizer amém, amém, no meio da oração, porque na igreja batista se ora, e o amém naquela época era só no final. Não podia dizer amém no meio das orações, ou aleluia, ou glória a Deus. E começou a acontecer isso. Pois muito bem. O pastor da igreja batista, conhecendo que a diaconisa Esli, a missionária, tinha sido batizada com o Espírito Santo, ele pensou, entendeu, pré-julgou que a diaconisa Esli estava conduzindo o grupo para serem batizados com o Espírito Santo e ministrando isso para eles. Não era verdade, não era fato. Mas infelizmente ele não ouviu os dois lados. Ouvir os dois lados é muito importante. Ele a chamou, excluiu ela da igreja,
Presta bem atenção nessa palavra. Ele excluiu. Para você que é da nossa igreja, que nós não temos essa prática chamada exclusão, o que é uma exclusão? A pessoa é membro da igreja. Então, se ela comete um pecado contra a doutrina, contra Deus, ela então é excluída da igreja. Então, a diaconisa Esli foi excluída da igreja e ele excluiu todos os que estavam neste grupo. E para a diaconisa Esli, ele disse: você me faz o favor, eu vou parafrasear a palavra, é claro que ele falou, mas ele quis dizer: e eu peço a você que não venha mais aqui, que não volte mais aqui no templo da primeira igreja batista. Então preste atenção. Ele excluiu a diaconisa Esli. Ele excluiu o grupo e pediu a ela que não voltasse mais lá. A diaconisa Esli e esse grupo que iniciou essa igreja não tinha a menor pretensão de sair. Estavam felizes na igreja, estavam buscando Deus na igreja, não estavam insatisfeitos porque a igreja não tinha batismo com o Espírito Santo. Aliás, o grupo não sabia porque a diaconisa Esli só abriu esse testemunho para o pastor, para que o pastor soubesse a experiência dela. No entanto, ele excluiu todas as pessoas e pediu para a diaconisa Esli não voltar mais na igreja. Eles se entristeceram muito com isso. E eles, então, passaram a se reunir orando, buscando a direção. Que direção? Para qual igreja vamos estar? Ninguém teve a ideia de fazer igreja ou de formar igreja. O grupo, até na época, depois, no período posterior, tentou se tornar membro de uma associação missionária, tentando consolidar, porque a ideia não era construir uma igreja, criar um ministério próprio. Nunca foi esta a intenção. Então, o que aconteceu? A diaconisa Esli falou: nós estamos aqui orando, estamos buscando Deus. Já que vamos buscar Deus, ela deu essa palavra que está na Bíblia, no livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo fala claramente: não devemos edificar sobre fundamento alheio. Ela diz: olha, já que nós estamos aqui orando e estamos buscando Deus e queremos evangelizar, não vamos nos conectar com nenhum membro da igreja batista, porque isso foge ao amor, foge à ética e foge à doutrina bíblica. Ou seja, é esse texto que o apóstolo Paulo fala: eu fui pregar o evangelho aonde Jesus não tinha sido pregado, para não edificar sobre fundamento alheio. Eu não vou pegar membros de outra igreja para justamente trazer para nós. Esse não é o objetivo nosso. Nunca foi. E eu, então, o alvo deles era buscar pessoas do mundo, pessoas que eram não convertidas, porque essa é a missão da igreja. E assim aconteceu. E aí, então, nessa busca do mundo, das pessoas não convertidas, eu me converti. Eu não fundei essa igreja, esclarecendo isso, eu não sou fundador dessa igreja, eu não estabeleci esse ministério, eu me converti nessa igreja e aprendi com eles esta palavra fundamental de fato, ter este amor, essa compreensão do que é o reino de Deus. Eles sempre transmitiram para mim o que é o reino de Deus. Em Friburgo só tem uma igreja, é o corpo de Cristo. E essa visão foi me passada muito bem. Eu me lembro que ainda quando jovem trabalhava, era da igreja, mas ajudava a construção de outra igreja. Cheguei lá a ajudar, que nada tinha a ver com a nossa igreja, porque eu entendi, sempre tive a visão do corpo de Cristo, do reino de Deus. Trabalhar para o reino, não para uma denominação, para um clube, para uma associação, para um ministério, o meu ministério, a minha igreja. Então eu não fundei essa igreja, eu não estabeleci essa igreja. E aliás, apenas a título de lembrança também, nossos pais nos contaram, eu não entendendo o chamado de Deus para a minha vida, não queria ser pastor, resistir 2 vezes para ser ordenado. As pessoas que estão aí na igreja sabem disso. Tentei, junto com a igreja, apoiar e estabelecer outras pessoas para que fossem, estivesse à frente da liderança da igreja. Certa vez, lembro claramente, me procuraram para que um certo líder que estava lá, que não estava andando de acordo com a unidade da igreja, eu falei absolutamente: nós nunca devemos tomar essa posição contra ninguém, mas respeitar o cabeça que é Cristo Jesus e deixar Deus operar. Com testemunhas vivas de tudo isso que eu estou falando aqui, relatando. Estou contando fatos, história. Então, nunca foi minha intenção ser pastor. No final, acabei virando pastor desta igreja, que eu não fundei, que eu não estabeleci, e tenho estado com ela desde a minha conversão, doando a minha vida por ela.
Por que nós estamos falando isso? Porque é importante entender esses fatos históricos. E foi aí que eu entendi exatamente isso, esta unidade do Espírito. Eu aprendi com eles. Eles me ensinaram com comportamento, com um princípio de amor, de graça e fundamento das Escrituras. Tanto é que aprendi tão bem essa lição, que já pastor já há bastante tempo, há muitos anos atrás mesmo, um pastor que era amigo meu, que é amigo meu até hoje, um pastor muito querido, um homem de Deus. Ele fazia parte de uma denominação e eu soube que ele estava saindo dessa denominação para formar um ministério próprio. Eu não sou fiscal de Deus. Não sou Deus, não sou fiscal de Deus e não ando por aí tentando consertar o mundo, porque esta não é a minha missão. A minha missão é pregar o evangelho a toda criatura, arrependei-vos, convertei-vos e realmente, porque o reino de Deus já está entre nós e realmente viver para Deus na missão que Ele tem para cada um de nós. Então, eu dou conselho para quem me procura e diz, pastor, me dá um conselho, eu estou com um problema. Ou aqueles realmente com uma direção muito clara de Deus possa me encaminhar para lá. Ou, terceiro, quando alguém é meu amigo, é claro que o amigo vai ajudar o outro. O que eu fiz quando eu soube que ele ia deixar o ministério? Estou falando isso porque, como diz, né, falar de situações próprias é suspeição, mas eu estou dando testemunho dos princípios, porque eu vivo por princípio, e por princípios desta palavra. Procurei ele e disse para ele, para este pastor. Ele, aliás, um homem de Deus, ficou ali, homem de Deus mesmo, porque enquanto eu compartilhava o meu coração, ele pacientemente, amavelmente, como sempre foi comigo, me ouviu até o final, esperou falar tudo, e para depois explicar a situação. Eu falei para ele, você não pode fazer isso com este pastor que te amou. Porque quando a gente ordena alguém, é alguém que a gente confia. Não é só porque Deus mandou. Porque tem que haver a imposição de mãos. Nós temos que confiar naquela pessoa, temos que amar aquela pessoa para transferir essa responsabilidade. Quando amamos alguém e estendemos as mãos, é o nosso coração que está sendo estendido ali naquela hora. E eu falei para ele, este homem amou você, esse homem te colocou no ministério, te ordenou, esse homem confiou a igreja dele para você, e você agora vai sair de lá e formar o ministério? Eu falei para ele, isso não está certo dentro dos princípios da palavra, você não pode fazer isso dentro desses princípios. Imagine a situação, em qualquer área da vida, um contador, imagine uma empresa, um contador, tem a sua firma, e ele contrata, chama um amigo que ele ama para trabalhar com ele. Esse amigo, enquanto está lá, depois que trabalhou com várias empresas, vários clientes, abandona isso aí, sai e forma uma outra empresa. Isso é certo? E chamando os clientes, ou os outros clientes, claro que vão seguir, isso é certo? Isso não é ético, isso não é correto. Isso não é parte do amor em qualquer área da vida. E na igreja também. Aqui em Friburgo, no Rio, em São Paulo, no Brasil, se você fala para o pastor, pastor, vamos ordenar essa pessoa aqui, esta pessoa vai formar uma divisão aqui. Nenhum pastor vai aceitar um princípio desse. Você ordena hoje, mais tarde essa pessoa vai fazer uma divisão na sua igreja. É claro que ele vai dizer, não, nós não queremos isso, porque isso não edifica, isso não abençoa o corpo, isso não edifica, isso não faz parte dos princípios do amor. E eu falei para ele, então você não pode fazer isso com este homem que te amou, que confiou a igreja em você, que dedicou essa igreja para a sua vida, e você agora forma uma igreja, e essas pessoas, é claro que têm vínculo com você, vão te acompanhar, isso não está certo. Depois de eu ter falado tudo isso com ele, depois de eu ter aberto meu coração, e aí ele me contou a história. E por isso que toda vez que você ouvir uma história, tem que ouvir o outro lado. Alguém falou mal de uma pessoa, não desconsidere, mas vá ouvir o outro lado para saber se aquilo é verdade, se a interpretação é correta. E aí então ele abriu o coração para mim, mostrando que ele não estava fazendo nada daquilo. Ao contrário, ele foi ao pastor presidente, ele lutou com o pastor presidente para que isso não acontecesse. Ele suplicou ao pastor presidente, ele não queria formar ministério, ele não queria formar, e ele me mostrou com fatos verdadeiros e reais, e é claro que eu tive que pedir perdão para ele pelo pré-julgamento, mas ele viu que aquilo tudo era amor pela vida dele, para que ele não quebrasse os princípios da palavra de Deus. Ele está vivo,
é um pastor ainda hoje, e qualquer pessoa que quiser contactá-lo, para mim será um imenso prazer indicá-lo, porque é homem de Deus com fruto do Espírito na sua vida. Então, nós vivemos de princípios. Esta igreja nunca teve esta disposição, esse princípio, né, que eu aprendi, de realizar divisões, de causar problemas. Nós sempre procuramos cooperar com o reino dos céus. Nós aqui, o nosso alvo sempre é uma unidade no Espírito, é o reino de Deus, é a igreja. Nós nunca temos essa visão de divisão, nunca causamos divisão, nunca fizemos divisão. O nosso alvo sempre é a edificação do reino de Deus. Dizer que essa igreja nasceu de divisão, então, é não saber a verdade que eu estou contando aqui agora, daquilo que eu aprendi como um princípio mais lindo do amor de Deus dentro dessa igreja. Para que você, então, entenda, por exemplo, a igreja, nós já tivemos aproximadamente, agora eu vou até falhar na memória, você vê que nós temos que sempre lembrar, né? 5 congregações, contando com a sede, 6. 5 congregações. Nós entendemos pelo Espírito, pela nossa história, que a nossa igreja não era para ter congregações. Então, lembro bem, a última congregação, nós desfizemos todas as congregações, e a última do Amparo, eu pessoalmente fui lá no Amparo, disse para a congregação que estava lá, olha, o pastor daqui não pediu, o pastor daqui não está querendo sair da igreja, o pastor mantém vínculo até hoje, inclusive, com comunhão conosco. É que nós entendemos essa visão e ali nós estabelecemos uma igreja, nós temos este amor para cooperar com o reino dos céus. Aqui em Friburgo nós temos visão do reino de Deus. A nossa igreja tem sido um instrumento para as igrejas de Friburgo. Eu sou fundador do Conselho de Pastores de Nova Friburgo, tenho este prazer, essa alegria, essa honra, essa graça que Deus me deu. Tenho estado lá todos esses anos participando e todos os membros do Conselho de Pastores, se é uma coisa que eles me respeitam nessa direção, eu tenho muitas falhas. Gente, vocês não sabem como. Não são só as falhas de cabelo, não. Mas tem princípios que a graça de Deus, o favor de Deus me faz viver. E uma delas é esse fator de respeitar as igrejas, de amar a igreja e de realmente viver realmente nessa unidade do Espírito. Aqui em Friburgo, por exemplo, já teve congregações, por exemplo, igreja que não tinha condições de pagar aluguel, que nós pagamos, a nossa igreja pagou. Teve igreja que iam ser formada em Friburgo, que na inauguração sempre vai mais pessoas, nós cedemos, emprestamos cadeiras para eles. Então para vocês verem que de fato a nossa igreja se importa com as igrejas. Aliás, você nem sabe, vou trazer uma boa notícia aqui para vocês. Hoje no nosso auditório, isso, 2021, começou no ano passado e continua hoje, em 2021, nós temos uma outra igreja funcionando no nosso auditório. Você não sabia? Pois então, a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, da pastora Nazaré, está funcionando no nosso auditório. Eu ofereci o auditório, ela está usando um espaço embaixo lá aos domingos. Quanto que nós cobramos para ela? Nada. Isso é interesse do reino. Nós não temos este coração de facção, de clube, de associação. Não. Nós temos a visão do reino de Deus. E nós queremos que você possa entender isso. E é claro que nós precisamos crescer na graça, no conhecimento e crescer também debaixo desta unção do Espírito Santo. Nós trazemos essa história porque quando ela se repete, então, pera lá, vamos entender. Porque nós não podemos... A Bíblia, você imagina que um marido que tem uma esposa, filhos, e de repente ele se apaixona por uma outra mulher, e aí ele adultera, e aí depois ele chega e diz assim, acho que foi Deus que fez esse encontro, acho que foi Deus que está me colocando essa mulher no caminho, acho que eu tenho que largar minha família e ficar com ela. É claro que não, é claro que isso foge aos princípios da palavra. Então nós não podemos transfigurar Satanás em anjo de luz. Os nossos problemas, os nossos traumas, nossas dificuldades precisam ser resolvidas. Nós precisamos enfrentá-las e crescer na graça. E enfrentar com amor todos os processos que Deus nos coloca. Eu estou contando essa ilustração porque ela aconteceu. A pessoa compartilhando, não, quem sabe se não foi Deus. Eu digo claramente, claro que não é Deus colocando isso. A pessoa é livre para fazer o que quiser. Aí é um problema daquela pessoa com Deus. Por que não é Deus? Porque a Bíblia fala não adulterarás. Que o adultério não procede de Deus. O que vai acontecer com essa pessoa ela é Deus. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas é claro que Deus não está orientando.
Ninguém é obrigado, ninguém é obrigado. O pessoal da igreja da Batista naquela época, eles queriam ficar na igreja, mas mesmo que eles não quisessem ficar na igreja, porque ninguém é obrigado a ficar na igreja, na congregação. As pessoas são livres diante de Deus, diante dos homens, e essa liberdade o próprio amor traz. Mas nós não podemos transfigurar aquilo que é um problema, um trauma, uma dificuldade, e dizer aquilo que é Deus que está me direcionando agora. Não. Eu estou amargurado, eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu não quero viver mais aqui, esse ambiente já não me agrada mais. Deus agora está falando comigo. Não. Deus não faz esse tipo de coisa. Deus trata com o nosso coração, Deus muda a nossa alma, Deus transforma o caráter de Cristo. Como o pastor que teve na nossa igreja, que ele falou, né, que quando eu até discordei no meu coração enquanto ele pregava, mas depois eu entendi que quando Deus coloca o rapaz que chegou para ele, pastor, Deus me arrumou, Marcelo Jamal, teve na nossa igreja, Marcelo Jamal, né? Ele falou assim, um rapaz me chegou na minha igreja e disse assim, pastor, eu encontrei a mulher dos meus sonhos, eu gosto de chocolate, tipo, eu não lembro quais são as coisas, mas tipo assim, ela gosta de chocolate, eu gosto de chocolate. Ela gosta de Aline Barros, eu gosto de Aline Barros. Tudo que ela gosta, eu gosto, somos iguais. Deus enviou. Ele falou, não, foi o diabo que enviou. Ele falou, mas como, pastor? Deus não faz isso. Deus coloca confronto mesmo. Ele arranja o homem e a mulher tão diferente para a gente ser confrontado, mudado, o caráter de Cristo ser formado. Este é o alvo do reino de Deus. Não é estabelecer uma denominação, um clube, é o corpo de Cristo para ganhar almas e para ser mudado e transformado à imagem de Jesus, ficarmos cheios do Espírito, crescermos na graça e nessa unidade do amor, nunca deixando que a divisão entre no nosso coração com quem quer que seja. Com quem quer que seja. Vou contar um fato. Essa mulher que eu vou mostrar aí agora para você, olha, dá uma olhadinha. Esta é a Nair. Nair é uma amiga maravilhosa que já está na eternidade, já está na glória. E você está vendo, esta mulher é aquela que nós compartilhamos de vez em quando, que foi a primeira que nós vimos, uma coisa assim extraordinária. O dedo dela cresceu na frente de todo mundo. Ela tinha o dedo assim, nasceu a unha aqui embaixo. Quando nós ordenamos dedo cresça em nome de Jesus, na frente de todo o dedo dela cresceu. Essa mulher é uma amiga nossa maravilhosa, a família dela muito querida nossa, inclusive membros da igreja até hoje. O que aconteceu com ela? Ela morava num bairro aqui em Friburgo, e em frente à casa dela tinha uma igreja. E nessa igreja tinha um pastor. Esse pastor, ele, querendo que ela se tornasse membro de lá, ele ia na casa dela para orar. Ela me compartilhava, pastor, o pastor da igreja aqui em frente vem orar aqui. Nós somos do reino de Deus, nós temos visão de reino de Deus, e não de associação, e não de religiosidade, e não de clube. É o reino. Há uma só igreja em Friburgo e essa é a nossa visão. Mas, por favor, vamos respeitar os princípios do reino. Não podemos dizer que Deus está mandando fazer algo que a própria palavra não autoriza. Como no caso, por que este rapaz não pode dizer, por que este homem não pode dizer que é Deus que está encaminhando para essa nova mulher? Porque está escrito, não adulterarás. Por que Deus não faz esse tipo de coisa, mandar alguém para uma contabilidade ou para uma confecção do outro, e depois de lá tirar a clientela? Deus não faz isso. O amor de Deus não faz isso com ninguém. O amor de Deus está ali sempre com fidelidade, com ética, com respeito. Tanto como o apóstolo Paulo disse, não vou edificar sobre fundamento alheio, este respeito, este amor, isso é bíblico. Ah, não, pastor, eu não quero ficar aqui, ou eu não quero ficar mais nessa empresa, vou sair, mas mantenha sempre o amor e a ética conforme Deus determina. O que aconteceu com Nair? Esse pastor foi lá, orando com ela, intercedendo com ela, orando. Até que um dia, ele querendo que ela fosse para a igreja dele, falou coisas horrorosas a meu respeito, mentiras, calúnias. Inventou um monte de história, uma coisa horrível. Eu fiquei irado, claro. As pessoas pensam que a gente é pastor, a gente vence a carne em alguns pontos, a gente pensa que a gente não tem sentimento. Eu lembro uma vez, ainda no auditório do CIF, um dos membros da nossa igreja me botou abaixo dos cachorros, me irou bastante, fez uma coisa horrível comigo. Eu fui para casa, passei umas 2, 3 horas orando para perdoar, liberei o coração. Cheguei na igreja, falei, paz do Senhor, meu irmão, que eu tinha conseguido liberar. Ele falou, hipócrita. Eu falei, por que depois de tudo que eu fiz com você, como é que você vem com esse amor todo para mim, essa hipocrisia sua? Mal sabe ele que foram 2, 3 horas de luta espiritual para vencer minha carne, meu ego, que eu tenho igual de todos nós. Eu sofro igual a todo mundo. A gente sente, a gente se entristece, a gente chora, a gente se angustia, como todo mundo. Mas o meu alvo sempre foi essa presença ressurreta de Cristo. Tenha certeza. Eu sou muito falho, vocês não têm noção. Mas eu creio em Jesus Cristo, eu sei que Ele vive, que Ele ressuscitou, eu amo a presença dEle, eu vou sempre
para a presença dele e dizer: Deus, muda meu coração, liberta esse mágoa, esse ressentimento, é lutando, é sendo mudado e moldado. Pois muito bem, esse pastor foi na casa dela, falou coisas horrorosas, e ela, amiga fiel, falou: olha, falou para ele: o pastor Renato, nós conhecemos o caráter dele, a vida dele, a história dele, ele não é nada disso que você está falando. Ele não está fazendo nada disso que você está dizendo. Mas mesmo que o pastor Renato fosse o que você está falando, se ele estivesse agora fazendo o que você está dizendo que ele faz, pecando, errando, falhando, nós não abandonaríamos. Nós iríamos ficar junto dele para ajudá-lo, porque ele já ajudou muito a nossa família. E se ele estivesse como você está falando, é hora que a gente não vai abandoná-lo nunca. Vamos ajudá-lo a reerguê-lo e sustentá-lo. Mas isso é mentira. Eu quero pedir a você o seguinte: não precisa mais vir aqui orar comigo. Isto se chama amizade e fidelidade, que todos nós precisamos desenvolver. Este é o caráter de Cristo. É a fidelidade com a verdade, resistindo àqueles que, por interesse próprio, vêm com sutilezas. Como diz Diotref, luta para ter o primado entre ele e fica lançando sementes perversas, criando profecias, situações para poder ter o seu primado. Então, esse não é o caráter de Cristo, esse não é o Espírito de Deus. O que aconteceu? Eu, com esse pastor, né, em relação a mim, eu fui, orei, liberei. Aí esse pastor estava fazendo uma conferência aqui no Brizolão, no Prado, vai para Conselheiro. O que eu fiz? Eu precisava vencer aquilo. Eu não posso deixar que a divisão entre no meu coração. Eu não posso permitir que o diabo venha semear com quem quer que seja. Com quem quer que seja. Daqueles que ferem, daqueles que maldizem, daqueles que prejudicam o nosso coração, prejudicam a igreja, atrapalham os irmãos, atrapalham a nossa vida. Que a gente tem que amar. O evangelho é amor. Fora disso, estamos em associação, em clube, uma denominação que nada tem a ver com o reino de Deus. Falei, suspendi o culto da nossa igreja e fomos todos para a conferência dele. Lá estava ele pregando, lá estava eu com toda a nossa igreja, lotamos, né? Porque inclusive ajudamos a encher lá a conferência dele, que era lá. Participamos lá, para romper no meu coração um laço maligno que poderia surgir no meu coração. Esse pastor, tempos mais tarde, teve que sair fugido de Friburgo, porque de fato não era o caráter de Cristo que estava nele fazendo tudo isso. Então, meus queridos, por que eu estou compartilhando todas essas experiências com você? Nossos pais nos contaram. Estamos aqui para que a gente possa corrigir esta semente que tem sido falada, que esta igreja da qual eu não fundei, não estabeleci, eu não estabeleci essa igreja, eu não estabeleci esse ministério, essa igreja que eu me converti nela, que eu estou nela até hoje, e que eu fui colocado, penso eu, reconhecendo ainda a soberania de Deus sobre a minha vida como pastor, para presidi-la, nunca nasceu de divisão. Ao contrário, sempre lutou contra a divisão. Essa igreja só não permaneceu na igreja batista porque o pastor excluiu e disse não para a diaconisa, não volte mais aqui, por favor. E ela teve que respeitar, evidentemente. Hoje, graças a Deus, somos amigos da primeira igreja batista, estamos em unidade, porque isso se chama o espírito de unidade, o espírito de Cristo, de amor, de graça, onde a gente, na verdade, estende a mão. Vamos ser unidos, mas você precisa se arrepender e reconhecer. Não chame um bem de mal e mal de bem. Não diga que Deus está mandando fazer algo contra as Escrituras, porque Ele não faz isso. Se arrependa disso? Então vamos dar-nos a mão e vamos caminhar juntos. Porque o que Deus quer é um corpo, é uma igreja. E que não haja divisão no nosso coração, nem com ninguém. Que a gente tenha paz com todos. Mas, por favor, essa nota de esclarecimento é para que você entre nessa unidade do reino de Deus e possa caminhar neste amor. Nosso alvo é pregar o evangelho a toda criatura, naqueles que estão no mundo, e de fato amar as pessoas e nos colocar à disposição de Deus para dizer, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. E dizer, Deus, naquilo que eu não consigo, naquilo que é dureza do meu coração, a dureza do coração do outro, muda-me, transforma-me, porque este é o alvo de Jesus, te transformar, me transformar, nos transformar à imagem de Jesus. E no final, meu querido, Deus é soberano, e Ele faz, mesmo com as falhas dos irmãos de José. Os irmãos de José podiam dizer, isso é para cumprir uma profecia, Deus está nos mandando fazer isso. Não, não era Deus. Ele falou, vocês intentaram mal. É isso que é o perigo. É quando a gente tem um interesse, um desejo e diz que é Deus. Não faça isso. Isso é contra as Escrituras Sagradas. Principalmente quebrando a ética, quebrando o amor de Deus em muitos comportamentos.
José disse, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. No final, querido, eu creio na soberania de Deus, no amor de Deus, e que nada me separa deste amor. E que você, então, conhecendo a história desta igreja, possa entrar nessa unidade do Espírito para entender que nós somos do reino de Deus, que existe uma igreja em Friburgo, e vamos caminhar junto, e vamos ajudar aqueles pastores e irmãos que estão ao nosso lado, ajudando para que eles se arrependam, se convertam e tenho esta mudança, essa transformação. Como eu preciso ser mudado e transformado, e você está como meu amigo, como minha amiga, para também me ajudar nos meus erros, nas minhas falhas, na minha dificuldade. Vamos juntos caminhar, porque no final haverá um novo céu, uma nova terra e uma única igreja adorando, e todos nós, com todas essas falhas, glorificando a Deus. Então, vamos apoiar o irmão, mas nunca curtir aquilo que está errado, porque a Bíblia fala que nós não devemos nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas dizer, não, não está certo, isso não está certo. Eu amo você, mas isso não está certo. Isso que foi feito não procede de Deus. E eu não concordo com isso e eu não me uno a isto. Isso é muito importante para que a gente possa viver na verdade para a verdade. Obrigado pela paciência nessa nota de esclarecimento. Lembrando para você que na próxima sexta nós temos um encontro muito importante com todos os obreiros. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Tu nos ensinaste para que nós possamos ser um, para que o mundo veja que a Tua glória está em nós, o Teu amor. Pai amado, então nós te pedimos, não permita que aquele que semeia divisão venha plantar amargura, ressentimento, ódio, e venha-nos a entrar no engano, onde às vezes estamos divididos com alguém, estamos frustrados com alguém e dizemos, aqui o meu tempo acabou, Deus está me mandando embora. Não, Deus. Nos ajude a encarar a verdade, a dizer, eu preciso ser mudado, moldado, transformado e que haja a Tua graça. E eu preciso também que o Teu Espírito me ajude em minhas fraquezas, para que eu possa crescer no Teu amor, no Teu conhecimento, na Tua graça, Pai. E todas as nossas sutilezas, Pai amado, a igreja é este hospital, Deus, onde tem muitas pessoas com muitos problemas, lideranças com dificuldade, mas que estamos tão juntos, sendo transformado, mudado e moldado. Nós queremos que a Tua glória nos ajude. Tu nos ajuda nas nossas fraquezas, Tu tens misericórdia de nós e essa mesma misericórdia nós distribuímos para todos, Pai amado. Que a igreja seja a expressão do Teu caráter e da Tua graça. Assim nós oramos, Pai. Que a nossa igreja permaneça nessa visão, nesse sentido, nessa direção, Deus amado, de amor, graça e unidade para com todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe por esse amor em gastar esse tempo conosco.